Hey guys, welcome to Easy Peasy Languages. I'm Teacher Anderson e seja bem-vindo ao quadro Mais uma Semana de Entrevista. E hoje eu estou com um amigo aqui, né? O nome dele é Felipe Xavier. Ele também é um professor de inglês. He's also an English teacher. No meu primeiro intercâmbio eu conheci esse cara de São Paulo aí, lá em Londres, gente. E hoje ele tem também uma longa experiência, né, com o inglês e ele se tornou um English teacher. E ele vai contar pra gente algumas dicas, né, de como melhorar o seu inglês. Então fique ligadinho aí, tá? Então vamos para a primeira pergunta. Quem é o Felipe Xavier? Bom, primeiramente, muito prazer. O Anderson me conheceu em Londres, para a felicidade dele, e para minha tristeza. O Felipe Xavier é um menino que se formou em letras após voltar de Londres. Eu fui para Londres em 2010 e não falava inglês nenhum. Meu primeiro contato foi realmente com os nativos e despertou esse interesse quando eu voltei para cá, para o Brasil, porque primeiro eu vi uma oportunidade de estar trabalhando nesse mercado, que era um mercado que estava se expandindo na época. E a minha primeira oportunidade de emprego foi uma escola informal, e depois eu comecei a dar aula particular, comecei a criar gosto por isso e realmente descobri que eu era apaixonado e que eu tinha esse talento. Very good. Felipe, então conta pra gente, qual foi o seu primeiro contato com o inglês, né? Aqui no Brasil, a gente sabe, né? Você mesmo também com seus vídeos aí, sabe que é tragédia, né? O ensino no Brasil, em escola pública, na particular, é um pouquinho melhor, que a gente sabe da realidade também, mas aí você fica anos ali naquele verbo to be, né? Aquela coisa trágica que os alunos realmente odeiam. Então, assim, qual foi o seu primeiro contato com o inglês? Foi dessa forma no Brasil? Você também tinha aquele asco, assim, oh meu Deus, nunca vou aprender inglês, é uma coisa chata. Qual foi o seu primeiro contato com a língua aí? Acho que o primeiro contato do brasileiro é na escola pública. Na escola eu tive o verbo to be e até hoje não lembro de ter absorvido nada da escola, nada, literalmente nada. E depois disso eu tive, acho que uma semana de aula antes de ir para Londres, que foi um primo meu que já tinha ido para lá, ele fala fluentemente, e aí eu tive algumas aulas com ele, mas também, como foi muito corrido em uma semana, e eu tava com a cabeça em visto, em tanta coisa, eu acabei que não absorvendo isso. Então eu levei alguns materiais e falei, acho que chegar lá a gente vai desenrolar isso na marra. A miracle, né? Bem isso mesmo. Gente, é bem isso. A gente sabe que o contexto realmente aqui no Brasil, né, é bem complicado, porque é algo até que cultural, né, Felipe? Nós não temos a cultura de nos abrir assim por idioma com uma coisa de paixão. Olha, vou aprender alemão porque eu gosto. Não, às vezes é pela ameaça mesmo, né? Você tá lá, uma multinacional, aprenda ou você é mandado embora. Aí no outro dia você procura uma escola de alemão e você quer ficar fluente. Então, Felipe, você foi para Londres, assim, cru, né, com uma semana de aula aí. E como foi quando você chega em Londres, lá naquele aeroporto maravilhoso, né? Já chega naquele baque ali do Heathrow. E como foi esse primeiro contato em Londres? Conta pra gente. Bom, meu primeiro contato foi dentro do avião, que eu nunca tinha viajado de avião. E quando eu entrei, eu não sabia que as aeromoças não eram bilíngues. A princípio, como a minha empresa, acho que a que eu voei foi a British Airways, não lembro agora, mas eram só britânicos, então a primeira refeição que nós fizemos eu não sabia falar nada, tinha que apontar, e aí eu dei a sorte de encontrar um brasileiro que estava do meu lado, ele falava para mim, você tem que sempre falar thank you, sempre tem que falar please, porque senão parece que você é um pouco rude. Então eu fui já pegando os macetes assim, mas o meu primeiro contato foi um choque, quando eu desci no aeroporto, primeiramente eu não sabia para onde eu ia, o que eu fazia, só disseram pra mim que ia ter alguém com uma plaquinha. E o meu processo inteiro eu usei o Google Tradutor, porque eu não falava nada, e eles perguntam, você fala inglês? E eu disse, mas é claro, quem não fala inglês? Eu fiz foi 10 anos de verbo to be na escola pública, você tá me tirando. Então, quando eu cheguei lá, ainda dei a sorte, porque eu viajei dia 31, então foi na virada de ano, fiquei longe da minha família, e quando eu cheguei lá, eu tinha que ter um sponsor com uma plaquinha lá, né, dizendo, somos do Liebe. E aí eu dei o azar
porque eles tiveram uma ressaca, chegaram 4 horas de atraso, eu passei uma vergonha lá no aeroporto porque pedi para anunciar, e aí tentei arranhar um espanhol que ninguém me entendia nada, e aí eu usei aquele telefonezinho que anunciou no ambiente, e aí eu me escutava, eu falei, cara, como tu fazendo? Oh my goodness. Então, assim, a sensação era de desespero. Total. E aí, conta pra gente a sua trajetória em Londres, né? O período lá de 1 ano. O que né? Como foi? Você viu realmente algum acréscimo linguístico? Esse intercâmbio foi realmente um divisor de águas na sua vida? Então, a hora que você volta pro Brasil, como você se compara aí? Bom, primeiramente eu rompi um vínculo com o Brasil quando eu fui pra lá. Eu não tinha mais contato com nenhum brasileiro. O Anderson chegou até um pouco tempo depois, mas até então eu nem sabia que tinha brasileiros lá, porque eles não faziam questão nenhuma de conversar comigo e a princípio eu achava, nossa, cambada de arrogante, ninguém fala comigo, mas isso foi uma lição excelente pra mim, porque eu vejo muita gente indo pra Irlanda, pra outros países e ficam o tempo inteiro tendo contato com brasileiros. Então eu fiquei meio que imergido naquela atmosfera. Só conseguia fazer contato com gente que era nativo, gente que era de outros países também, a África. O acento era muito difícil, mas sempre nos términos de expediente, eu sentava na community room, que era uma área em comum que a gente tinha, e ficava escutando sempre falava, cara, um dia eu vou entender. E eu não entendia nada, mas às vezes eu pescava uma palavra, quando eu falava ri, eu falava, nossa, entendi. E às vezes um africano tá falando com sotaque, eles falam, hã. E eu falo, que é isso? Então, o nosso ouvido, ao mesmo tempo, começa a ficar mais habituado a escutar vários acentos, e isso para mim foi muito bom. Eu tinha muita dificuldade com o sotaque britânico, até hoje em dia tenho alguma dificuldade, mas não se compara quando eu cheguei lá. Então, isso foi uma evolução para mim, um divisor de águas, porque primeiro eu descobri muito sobre a cultura, tinha experiências enquanto estava trabalhando de conversar sobre coisas que eu jamais conversaria numa escola de inglês, de descobrir nome de coisas que eu não sabia. Chegava no final do expediente, eu pegava o post-it e saía colando na parede, nas coisas, para eu não esquecer. Dormia em cima do livro, acordava em cima do livro, tirava o horário para ir para a biblioteca, que só ficavam os estudantes lá, que eram os moradores do hotel. E dificilmente a gente vê alguém realmente interessado em fazer isso. A maioria da galera lá era ou da Europa ou de outros países do continente asiático, sei lá, mas... E aí a gente vê os brasileiros vão pra lá meio que, vou curtir, vou pra balada, e o meu foco não tava nisso. Então acho que esse foi o diferencial. E assim, para você que me assiste, pessoal, esse hotel que o Felipe trabalhou, eu também trabalhei, né, como voluntário, era um hotel, era um ambiente totalmente international, né? Eu ali estava ligado mais na área da recepção do hotel, the reception team, e aí, gente, a primeira semana daquele medo. Imagine, né, você falar no telefone com pessoas do mundo inteiro, mas ali é um ambiente que hoje eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque assim, foi um divisor de águas na minha vida também, porque quem quis aprender, aprendeu, e assim, o próprio hotel, né, oferecia muitas atividades sociais pra gente, de conversação, de tudo. Então assim, maravilhoso. E aí, conta pra gente, qual foi a sua maior dificuldade com a língua inglesa naquele momento, né, de estudo? Bom, a maior dificuldade é porque eu não tinha computador naquela época, nunca tinha tido um notebook. Parece muito estranho isso. Nossa, hoje em dia todo mundo tem, quem não tem mais? A gente tá falando de 10 anos atrás. Então eu cheguei... Eu também não tinha, né, gente? Era uma luta. E aí a gente chegou lá, quando eu cheguei lá, eu juntei os primeiros 6 meses, não viajei pra lugar nenhum, só pra comprar meu notebook. Eu falei, cara, quando eu tiver um notebook eu vou conversar, vixe, eu vou dar os meus pulos. E aí eu lembro que depois de 6 meses, assim, durante esses 6 meses eu só estudava com as coisas que eu tinha levado. Google Tradutor eu usava às vezes, porque lá na Community Room, que era uma área em comum que a gente tinha um computador, só que nesse computador ficava as pessoas falando no Skype o dia inteiro, e aí tinha um tempo determinado, mas ninguém obedecia o tempo, porque queria falar com os familiares, e aí eu lembro que eu falava com a minha família depois de 4, 5 meses. E até então eu perdi o horário de almoço, horário de janta, porque eu não sabia nenhum dos horários, então isso pra mim também era difícil, não sabia falar a hora, não sabia falar nada. E aí eu comecei a estudar as coisas que eram principais, então, eu preciso saber o horário para comer, então deixa eu estudar o horário. Eu preciso saber pelo menos como é que eu cumprimento alguém, então deixa eu aprender isso. E aí eu comecei a estudar pelas coisas que eu tinha a princípio. Então,
graças a Deus que eu levei alguma coisa, e depois de 6 meses eu comecei a evoluir muito, porque aí eu já consegui comprar o meu notebook, aí eu consegui adicionar algumas pessoas que eram de lá no Facebook, e aí eu conversava com essas pessoas, inclusive, por Facebook. E aí ficava muito mais fácil, porque daí enquanto eu tava conversando não tava entendendo, eu jogava no Google, pegava um vocabulário, pegava outro, e isso facilitou minha vida. Não tô dizendo para vocês usarem o Google. E conta pra gente a sua trajetória pós-Londres, né? Então você teve aquele período de intercâmbio de 1 ano, e a hora que você volta, qual que é a sua relação com o inglês, o que você foi fazer, e por que você decidiu estudar letras? Quando eu voltei, eu tava totalmente perdido, porque eu tinha que começar minha vida do zero. E aí eu falei, agora eu quero ver o que eu vou fazer. Aquele momento de choque cultural mesmo, né? É o choque dos amigos que você não tem mais, a cabeça ainda tá pensando em inglês, aí você escuta a galera falando em português, às vezes você tenta lembrar uma palavra e não consegue, às vezes parece que é um pouco clichê e frescura, mas não é. E aí, eu lembro que quando eu voltei, a minha formação até então era gastronomia, eu fui pra lá, trabalhava na cozinha, e quando eu voltei, eu falei, cara, e agora? E aí tentei voltar pra cozinha, eu lembro que eu trabalhei 3 meses e não tava satisfeito com aquilo, eu falei, não tá pagando muito bem, eu preciso... E também não queria perder o contato com o inglês. E aí, coincidentemente, uma amiga minha falou pra mim, tá tendo um processo seletivo em escola tal, e tenta, cara. E aí eu fui naquelas, vou tentar. Cheguei lá na bendita da escola, conversei com a coordenadora caiu em prantos, começou a chorar, e eu sem entender nada, ela falou, quer saber? Essa escola aqui é uma droga, não quero mais ficar nessa escola. E eu tava tentando contratar um professor, mas como eu não quero mais ficar aqui, você aceita esse coordenador? E aí eu pensei, meu Deus, eu acabei de voltar, nem sei se o meu inglês é bom o suficiente e também não entendo nada de coordenação. Mas aí eu acabei abraçando essa oportunidade e falei, não, mas eu sei que eu sou esforçado, que eu gosto de estudar, então vou meter as caras. E aí eu lembro que eu comecei a ensinar, entrei em contato também com 3 nativas que vieram da África do Sul, e aí elas também falavam português muito mal, e a gente começou a fazer um intercâmbio, mais ou menos. Eu trocava algumas experiências, elas também, eu comecei a treiná-las em português, para elas ensinarem, lecionarem, e aí eu lembro que o meu inglês começou a melhorar muito mais. E aí depois de todo esse processo, minha cabeça estava uma bagunça, eu falei assim, mas eu preciso agora fazer um curso de proficiency ou alguma coisa, e aí eu falei, mas antes de tudo eu vou entrar numa universidade. E aí comecei a fazer o curso de letras, porque já tinha a ver com a minha área. E aí eu me formei, fiz licenciatura em português e inglês, e atualmente até atuo na área de português também, mas a minha paixão se tornou o inglês, e foi aí que eu descobri que realmente era o que eu queria fazer, e foi o que acabou me abraçando, e meio que caiu no meu colo, né? Sim, exato. E o que você conta pra gente, por exemplo, qual é um dos desafios que você enfrenta no Brasil, aqui sendo um English teacher? Primeiro desafio que eu enfrento, eu acho que a nossa cultura. O brasileiro é muito preguiçoso. A gente pode falar isso sem medo nenhum. A gente encontra isso. E a segunda coisa, o brasileiro gosta de coisa fácil. Então, se você falar assim, aprenda inglês em 1 semana, R$1.000, ele vai comprar e vai falar, vou aprender. Fique fluente em 6 meses. Inclusive é uma das minhas brigas, não que seja um mercado que seja disputado. Porque eu não quero, porque fulano tá cobrando tanto, fulano tá cobrando tanto, e eu até costumei perder o gosto por isso. E o que eu tento fazer, pelo menos, é enxergar qual é a dificuldade que o brasileiro tem, além da preguiça e além da facilidade. Eu acho, pelo menos, que é muito difícil o brasileiro criar uma rotina de estudo. Acho que é difícil, inclusive, porque você não tá submerso, não tá dentro dessa atmosfera de, nossa, eu tô vendo inglês toda hora, tô escutando inglês toda hora. Então, assim, uma prática que eu faço particularmente, eu escuto sempre áudios em inglês, minhas coisas são em inglês, eu leio em inglês, tudo que eu vejo e que eu não sei eu anoto. E a gente vê que o brasileiro não faz isso. E essa é uma dificuldade que a gente tem, principalmente em escola particular, porque ele acha assim, tô pagando, eu vou aprender. E outras escolas, eles acham assim, fiz 6 meses, vou pegar o certificado. Só que diploma e certificado não faz você ficar fluente. Exato. E acho muito difícil também, porque o Brasil, ele tem uma cultura de comercializar o idioma. Então, assim, eles vendem uma ideia, eles vendem o idioma para você, só que
não vendem uma metodologia correta, uma didática correta. E uma das coisas que eu acabei percebendo durante o longo desse ano, dos anos também, é que não adianta você ficar preso achando, a escola tal me ensina desse jeito, então eu vou aprender. A escola tal também me ensina desse jeito. Porque acaba que sendo a metodologia, acaba que sendo muito similar de todas as escolas. Sim. O que muda é a forma que eles comercializam isso. Então cada um vende do seu jeito, quem vende melhor é o que junta mais grana. E aí a gente fica meio perdido nisso. Você fala, cara, se eu ofereço um curso online hoje em dia, hoje, por exemplo, eu ofereço dicas e já experimentei fazer aula gravada, já experimentei fazer live, e a gente vê que a procura é muito baixa, porque as pessoas primeiro pensam, grátis, se é grátis é ruim, por que tá dando algo grátis pra mim? E pra mim isso é um prazer, porque primeiro eu sei que eu tô mantendo contato com a língua, eu gosto de fazer isso, e é como se fosse um trabalho voluntário, eu sempre, minha vida inteira, fiz trabalho voluntário. E aí eu gosto de acompanhar canais, por exemplo, acompanho um de vocês, acompanho outros canais, porque a gente tá sempre aprendendo, sempre. Um aprende com o outro, e não adianta. É um circuito que a gente acaba traçando. E aí, Felipe, nós vamos para a última pergunta. Com toda essa sua bagagem que você tem de English Teacher, né, com toda a sua vivência com inglês, que dica que você daria para essas pessoas hoje que estão buscando a fluência ou que estão estudando inglês no Brasil? Porque muitas, assim, elas já vêm com uma descrença, né? Ai, meu Deus, inglês é difícil, eu não vou conseguir. Então, como superar isso? Que dica que você dá aí sendo o Felipe Xavier, The English Teacher? Bom, a primeira coisa, só fazendo um adendo, eu acho muito importante que primeiro você se desvencilhe de tudo que você já aprendeu, porque às vezes a gente cria um parâmetro também de comparação, a gente fala assim, mas tal fulano me ensinou assim, então eu tenho que falar assim. Segundo, eu acho muito importante também que você não se apegue a sotaque. Não tente copiar o que a pessoa faz, do jeito que ela faz. Eu vejo muita gente falando que parece que a pessoa tá repetindo um CD. Aí só fala aquilo daquele jeito, com aquele sotaque. Então, assim, acho muito importante você ter a sua personalidade, você manter a sua identidade quando você tá aprendendo. Segundo, eu acho importante você encontrar um professor que você se identifique. A gente tem centenas de professores que são excelentes. Coloca na sua cabeça que a língua é viva, é isso que o Anderson estava falando. A língua, ela muda todos os dias. Então, amanhã você pode ter uma gíria nova, depois de amanhã outra. Você nunca vai saber tudo, nunca. Até a gente não sabe na nossa própria língua. Você vai pro sertão, eu fui pro sertão recentemente, não entendia nada que a galera falava, porque eles usam termos que eu nunca vi. Então, isso vai acontecer, e não é pra você pensar, nossa, eu sou uma porcaria, eu não entendo, nossa, eu estudei 10 anos. Às vezes eu tenho essas bads comigo que eu falo, caramba, eu estudei tanto tempo e até hoje tem coisa que eu fico boiando. Mas acho importante também você não focar só em gramática, você ter o seu tempo para estudar. Eu faço com os meus alunos pelo menos 15 minutos de listening, 15 minutos de speaking, 15 minutos de alguma coisa que seja diferente. Você procurar coisas que te prendam. Então, se eu gosto muito de gastronomia, eu gosto de estudar o vocabulário de gastronomia. Se eu gosto muito de música, vamos estudar um pouco de vocabulário sobre isso. Você trazer o aluno para essa realidade. Se você ensinar o inglês do jeito que todo mundo ensina, sobre coisas que todo mundo ensina, você está sendo simplesmente mais um. Então, para você que está estudando, as minhas dicas são essas. Crie uma rotina de estudo, se desvencilhe de tudo que você já aprendeu. Se você não tiver uma rotina, não for regrado, todos os dias. Eu, particularmente, estou aproveitando muito a quarentena para eu ficar focado em vários sotaques. Então, eu vou lá um pouco, assisto filme que é só britânico, assisto filme que é só africano. E aí eu gosto de escutar as diferenças que tem, gosto de anotar, gosto de repetir, gosto de falar. E acho isso importante. Se você não criar essa rotina, se você não criar um interesse, não despertar isso, não se force a fazer algo. Eu quero falar 6 línguas. Porque você não tá conseguindo nem falar o português direito. Então, um passo de cada vez. A gente sabe que o avanço é bem difícil. Às vezes, eu lembro de uma história bem engraçada, vou contar bem rapidinho, que durante 6 meses que eu falava inglês lá, eu particularmente não me via falando inglês. E eu lembro que um dia de madrugada eu tava lavando roupa, chegou uma amiga minha, Cecília, que também é amiga dele, e aí ela começou a conversar comigo, ela viu que eu tava meio triste, lá passando roupa de madrugada, e aí ela falou pra mim, por que você tá triste? Não sei o que, a gente ficou conversando, passou 1 hora, aí ela falou assim pra mim, você percebeu que você falou inglês? E aí foi quando a minha ficha caiu. Isso já tinha passado 6 meses e pouco, 7 meses, para eu perceber que eu tava realmente falando. Então, a sua perspectiva sobre você mesmo nunca vai ser real. Você vai olhar e vai falar, cara, não melhorei, que droga.
É a mesma coisa que aquela mulher que está no espelho todos os dias fala, nossa, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Nunca vai tá bom. Então, é isso que é o interessante, vocês têm uma evolução contínua. Desde já, né, muito obrigado, Felipe, por ter aceito, né, o convite e participar do nosso quadro aqui, né, do Easy Peasy Languages. E você que me acompanha, que nos assiste, é muito importante você ter esse olhar, tá, de aprender com a experiência do outro. Porque língua é isso. Às vezes você vai aquele feeling. Nunca sei nada. E é ótimo você ter esse sentimento. Por quê? A hora que você acha que você sabe, que você domina, você fica totalmente stuck. Você vai ficar ali paralisado, né? A sua mente não vai conseguir sair daquele lugar. Então, assim, estudar a língua é ter, muitas vezes, esse sentimento, ai meu Deus, eu não consigo, né? Por exemplo, a minha experiência, eu trabalhei muito com alunos, assim, mais proficientes, B1, B2, que eles queriam mudar lá pro C1. Falavam, oh, Deus, eu não falo inglês, gente, eu não saio desse B2 a minha vida toda. Gente, é normal. Vai ter aquela síndrome, aquele período lá que você realmente vai ficar no B2 por um tempo stuck. E aí, até você praticar, porque língua é prática, é interação. E é muito importante você ter esse sentimento, né? Always learning, keep learning, de continuar aprendendo a cada dia mais. E por isso que a gente precisa se unir, né, gente? Como que língua é interação, troca de experiências. E o Felipe hoje aqui, ele trouxe pra gente várias experiências, várias dicas a partir da vivência, da experiência dele. E você que não é inscrito no meu canal, olha, gente, no nosso canal aqui, Easy Peasy Languages, está perdendo. Então, please, subscribe, se inscreva aí, tá? Thumbs up, dá aquele like, porque, gente, um vídeo com esse teor de qualidade linguística aqui, ó, vale aquele like, né? E também share, tá? Você também tem todo acesso ao conteúdo que o Felipe Xavier também traz nas redes sociais. Ele é também um English Teacher, então siga ele também no Instagram, nas dicas, porque, gente, quanto mais melhor, tá? Para você chegar à fluência, a minha dica, e o Felipe também concorda com isso, é se expor ao idioma diariamente. E também me siga nas redes sociais aí, no Instagram, eu tenho nosso profile lá, que é o Easy Peasy Languages, e a nossa página no Facebook. Gente, ali nós temos posts diários, assim, com dicas de culture, vocabulary, music, films, tudo para te ajudar a chegar a essa fluência. So, that's it for today. Thank you. Hope to see you soon. Bye.